Pois é, pessoal. Se você achou que o Real Madrid ia pisar no freio nessa reta final de temporada, talvez seja a hora de rever seus conceitos. Porque o que aconteceu contra o Celta de Vigo foi mais do que uma simples vitória. Foi um sinal claro de que esse time ainda tem muita lenha para queimar. E não foi só pelo placar. Teve golaço, teve show de Mbappé, teve entrosamento cada vez mais afiado e, para quem gosta dos detalhes fora das quatro linhas, até um gesto inesperado de Vinícius Júnior chamou a atenção no pós-jogo. Mas calma. Antes de entregar tudo de bandeja, vamos aos poucos. Porque os bastidores dessa partida guardam mais coisa do que parece à primeira vista. E no final, eu quero saber de você. Será que esse Real tá pronto mesmo para voltar a dominar tudo? E o que esses gestos dizem sobre a sintonia interna do elenco? Vem comigo até o fim que a gente vai destrinchar tudo. Mbappé não é apenas mais um grande jogador vestindo branco em Madrid. Ele está claramente em missão, e essa missão tem um objetivo: não apenas ganhar títulos, mas deixar seu nome cravado na história do clube mais vencedor do mundo. Na vitória por 3-2 sobre o Celta, o francês marcou 2 gols, e não foram gols quaisquer. Foram finalizações típicas de quem sabe onde quer chegar e o que quer fazer com a bola, com frieza, categoria e fome. Além disso, o francês teve números que mostram o quão completo foi seu jogo. 2 gols marcados, 2 dribles certos, 85% de acerto nos passes, 2 passes decisivos, uma grande chance criada, 6 de 9 duelos vencidos. Pois é, galera, são números de um craque em sua melhor forma. Depois do vexame que foi a vaia de Mbappé no Bernabéu durante seu período de lesão, o francês voltou para mostrar quem é que é. Começou com o gol de falta na Copa do Rei, onde ele começou no banco, e agora no último jogo contra o Celta de Vigo. E os recordes estão no radar. Mbappé agora está a apenas 2 gols de igualar o recorde de Cristiano Ronaldo como o jogador com mais gols na temporada de estreia pelo Real Madrid. Isso mesmo, CR7. Um dos maiores da história. Que Mbappé esteja tão perto dessa marca diz muito sobre o impacto imediato que ele teve. E se tem uma coisa que o francês parece gostar, é de desafio. Fontes internas do clube já indicam que Mbappé está ciente do recorde. E mais do que isso, está motivado a superá-lo. Ele quer ser lembrado não só como um grande nome do elenco, mas como um jogador histórico. E ao que tudo indica, ele está no caminho certo. Se o brilho individual de Mbappé chama a atenção, o que começa a se formar no coletivo também merece destaque. Ancelotti voltou a usar o quarteto ofensivo que tem dado bons sinais. Mbappé e Vinícius na frente, com Arda Güler e Jude Bellingham chegando de trás. Esse esquema, que lembra um 4-2-2-2, mas com bastante mobilidade, oferece liberdade para os atacantes e uma rotação constante no meio. Bellingham, como sempre, mostra leitura de jogo e chegada na área. Já Güler, ainda jovem, demonstra maturidade e segurança nas decisões. Contra o Celta, o entrosamento entre Mbappé e Vini foi novamente destaque. Os dois atacantes não só ocuparam bem os espaços, como buscaram jogadas em dupla, se movimentaram com sincronia e mostraram que podem sim formar uma das duplas mais perigosas da Europa nos próximos anos. No meio-campo, Arda Güler foi uma grata surpresa mais uma vez. Ele tem se mostrado à vontade, mesmo em jogos importantes. Com 19 anos, já começa a ser visto como uma aposta sólida de Ancelotti, e talvez uma peça mais importante do que se imaginava no início da temporada. Se o campo mostrou futebol, o pós-jogo mostrou caráter, e o protagonista do momento mais simbólico foi Vinícius Júnior. Ao término da partida, diante das câmeras, Vini se aproximou de Arda Güler, levantou o braço do companheiro e o aplaudiu. Um gesto simples, mas de um significado profundo. Num ambiente altamente competitivo, onde jovens talentos muitas vezes são vistos como ameaças, o brasileiro fez questão de demonstrar apoio. A atitude viralizou nas redes sociais e foi amplamente elogiada pela imprensa espanhola. Mais do que um gesto bonito, ela foi interpretada como um sinal de maturidade de Vinícius, que muitas vezes é criticado por atitudes mais impulsivas dentro de campo. Mas dessa vez, ele mostrou outro lado. Um lado de líder, de alguém que reconhece o esforço do companheiro, que entende que o sucesso do time vem antes do ego pessoal. E principalmente, de alguém que começa a abraçar seu papel como referência dentro do grupo. O jovem turco ainda está trilhando seus primeiros passos com a camisa do Real Madrid. Mas, se depender de sua entrega e da forma como o elenco o tem acolhido, esse caminho pode ser longo e vitorioso. Contra o Celta, Güler teve uma participação sólida. Tocou bem a bola, se movimentou com inteligência e foi importante na fluidez do meio-campo.
Relatos internos indicam que Arda é muito querido no vestiário. Discreto, trabalhador, respeitoso. O tipo de jogador que conquista primeiro o grupo, depois a torcida. E o carinho de Vinícius é reflexo disso. Não foi apenas um elogio qualquer. Foi uma demonstração de respeito e reconhecimento. Há quem diga, inclusive, que o estilo de jogo de Güler lembra o de um jovem Luka Modric, alguém com leitura acima da média, toque refinado e personalidade em campo. Se vai alcançar esse nível, é cedo para dizer. Mas o caminho está bem trilhado. Apesar da vitória, há ajustes a fazer. O Real Madrid é uma equipe em construção, e como toda obra em andamento, oscila. O entrosamento entre Mbappé, Vini, Bellingham e Güler ainda está em processo de desenvolvimento, e como se sabe, grandes equipes não nascem da noite para o dia. O desafio de Ancelotti é justamente esse: fazer com que tantos talentos convivam em harmonia, que joguem juntos, sem se sobrepor, que somem ao invés de se anularem. Além disso, há um banco forte à espera. Rodrigo, Joselu, Brahim Dias, todos querendo minutos, todos com capacidade de decidir. E administrar esse elenco sem perder a competitividade é talvez o maior mérito, ou desafio, de um técnico. A próxima parada é pesada. Barcelona é o clássico. Um jogo que, além da rivalidade histórica, pode definir o futuro da La Liga. Com o campeonato ainda em aberto, uma vitória sobre o Barça pode significar mais do que 3 pontos. Pode ser o passo decisivo rumo ao título. E é por isso que a atuação contra o Celta foi tão importante. Ela serviu como preparação, como afirmação e como sinal de alerta ao rival. A expectativa é que Ancelotti mantenha a base do time, e com razão. A formação funcionou. Mbappé está voando, Vini cada vez mais maduro, Güler crescendo, Bellingham constante. O cenário é promissor. E mais, fontes próximas ao clube afirmam que Xabi Alonso, favorito para assumir o comando técnico na próxima temporada, gostou do que viu, especialmente da intensidade ofensiva e da objetividade no ataque. Vencer o Celta era o esperado, mas vencer com autoridade, com boas atuações e com um ambiente positivo, isso tem outro valor. Mostra que o Real Madrid está encontrando seu rumo, que mesmo com desafios, o time está amadurecendo e que seus principais nomes não estão apenas jogando bem, estão assumindo papéis de liderança. Mbappé não veio para passear, está em busca de recordes e títulos. Vini Júnior está virando uma referência dentro e fora de campo. Güler, aos poucos, se firma como uma das grandes promessas do clube, e o elenco, com todas as suas estrelas, começa a dar sinais de sintonia. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas uma coisa é certa: o Real Madrid deu um aviso. Está vivo, está motivado e está pronto para brigar. Agora eu quero saber de você. Mbappé vai quebrar o recorde de Cristiano ainda nessa temporada? O gesto de Vini Júnior foi só um momento ou mostra que ele está virando um líder de verdade no vestiário? Arda Güler merece mais minutos como titular no Real? E você acha que esse time já está pronto para encarar o Barcelona de igual para igual? Comenta aqui embaixo a sua opinião. O melhor comentário, como sempre, vai ser fixado no topo para todo mundo ver. Deus te abençoe e valeu!